O tema da aula de hoje são as rochas metamórficas. O estudo do metamorfismo está relacionado com as transformações que ocorrem nas rochas no estado sólido. Aqui não se incluem as transformações por diagênese e intemperismo, que ocorrem nas condições de crosta terrestre mais superficial. Esse é um assunto que a gente vai abordar no próximo capítulo. As rochas metamórficas, então, são rochas que podem ser originadas de outras rochas, né? Então, tanto de rochas ígneas como de rochas sedimentares e também de outras rochas já metamorfizadas, né? Elas são originadas, então, elas na verdade são formadas a partir de uma transformação que ocorre em função das altas temperaturas e pressões, mas ainda em estado sólido, sem que haja fusão dessas rochas, certo? Então, as rochas metamórficas, elas sofrem alterações tanto de mineralogia como de textura ou de composição química, né? Alguns desses parâmetros podem ser modificados ou todos, os três, né? Para formar então uma rocha metamórfica. A gente vai ver que existem diferentes graus de metamorfismo, né? Então, dependendo do aumento da temperatura e da pressão, nós vamos ter um maior ou um menor metamorfismo que a rocha vai sofrer. E isso vai ficar muito evidente na sua textura, na sua composição química, né? Então, existem diversas formas da gente identificar, né, o tipo de rocha, o quanto que ela sofreu de metamorfismo, enfim, com base em características que a gente vai ver mais adiante na aula de hoje. Tá? Essa figura, então, ela mostra a temperatura em graus Celsius e a pressão em quilobars. Né? No eixo X, temperatura, no eixo Y, pressão. Né? Nós podemos observar que existem diferentes cores aí nesse gráfico, né? Em amarelo, a gente tem situações de temperaturas mais baixas e pressões mais baixas, características de regiões mais superficiais da crosta, né, onde estão acontecendo então processos de diagênese. Como eu falei, isso vai ser tratado mais adiante, né, no próximo capítulo do e-book e nas próximas aulas. Né. Hoje a aula então está focada no campo metamórfico, né, representado aí em laranja, onde a gente tem a linha representada por A, né, pontilhada, indo até ali mais em cima, o campo metamórfico em condições hidratadas. Né? Então, a partir daí, as rochas começam a sofrer fusão, né, os granitos especialmente. Tá? E no B, marcando então em condições anidras, quer dizer, sem água. Né? Então, começando ali em temperaturas e pressões mais altas, o campo ígneo. Né? Aí já começa a haver fusão. Não é o nosso interesse na questão do metamorfismo. Né? Então, o metamorfismo, a rocha ainda está sólida. Né? E nesse asterisco que vocês veem aí na figura, marcam então as condições de maior temperatura e maior pressão, né, que rochas metamórficas, né, foram encontradas então na superfície. Né? Nesse caso rochas que foram soerguidas, né, e hoje se encontram na superfície, mas seriam é o registro, né, da maior temperatura e da maior pressão que foram registrados então em rochas metamorfizadas no nosso planeta, certo? Então, aí a gente tem, né, uma base de mais ou menos qual a temperatura e qual a pressão, né, que se inicia, então, aí o metamorfismo e o seu limite. Né. O limite estaria em torno aí de 650 graus, né, e uns 15 quilobars de pressão para granitos, então, em condições hidratadas. Bom, o principal objetivo do estudo da petrologia metamórfica é determinar, né, a partir do estudo dos minerais, da química, da textura e da estrutura, né, qual era a rocha original, ou seja, aquela que sofreu o metamorfismo, que é chamada de protólito. E quais eram, então, as condições que estavam presentes no ambiente gerador e os processos geológicos envolvidos na sua geração, na sua transformação,
né? E assim para poder hierarquizar esses processos no espaço e no tempo. Com o objetivo de quê? De correlacionar geologicamente áreas que são semelhantes em termos locais e regionais, né? Então, áreas que sofreram, né, os mesmos processos tectônicos, né, de forma local ou regional. Então, o estudo dessas rochas, né, as rochas metamórficas, é bastante complexo. E normalmente ele é feito por meio de várias análises, né, que são realizadas aí com microscópios petrográficos, né, um alto grau de detalhe, mas esse não é o nosso objetivo aqui, tá? E não é o objetivo do texto também que está disponibilizado para vocês. Então, nesse capítulo e nessa aula, a gente vai conseguir o quê? Entender quais são os principais tipos de metamorfismo e os ambientes que eles ocorrem, né? Os principais processos que estão relacionados com cada uma dessas transformações e também a gente vai ser capaz então de identificar as principais texturas, né, que nos ajudam a diferenciar, né, e determinar o tipo, né, de rocha metamórfica que nós temos em mãos. Os principais tipos de metamorfismo são orogênico ou regional, que ocorre nas regiões de confronto de placas, o de contato, ou também chamado de termal, que ocorre nas rochas encaixantes junto a corpos fortemente aquecidos e intrusivos, o dinâmico ou cataclástico, que ocorre nas zonas de falha, o de soterramento, que ocorre nas fossas oceânicas, né, nas regiões de encontro de placas, o hidrotermal, que está associado a intrusões ígneas, o de fundo oceânico, que ocorre junto às cadeias mesoceânicas, e o de impacto, que acontece nas zonas que são afetadas por impactos meteoríticos. Então, impactos de meteoros, né? Esse é um metamorfismo bem localizado. Então, no primeiro caso, A, né, nós temos a primeira figura ali, na esquerda, em cima, uma representação, então, do metamorfismo orogênico, ou regional. Ele ocorre em regiões aí de encontro, né, de placas tectônicas ou confronto de placas, né? Aí representando então uma placa continental e uma oceânica, onde a placa oceânica subside sobre a placa continental, e há então o metamorfismo regional. O que acontece é que as rochas, por exemplo, como granito, são alteradas, né, sofrem metamorfismos, os minerais se modificam, né, para formar então as gneiss, por exemplo. Né. Outras rochas que podem ser formadas aí são as ardósias, né, a partir de rochas sedimentares, também filitos, micaxistos, anfibolitos, entre outras. Né. Então, dependendo da rocha que está presente, né, do tipo de rocha originária, né, seja ela ígnea ou sedimentar ou mesmo uma outra rocha metamórfica já, ela vai sofrer alteração para formar uma outra rocha metamorfizada. Né? Então, elas podem ser originárias de vários tipos de rochas. Vai depender da rocha presente. Né? No caso B, seria o metamorfismo de contato, ou também chamado de termal, né, que acontece então nas rochas encaixantes junto a corpos fortemente aquecidos e intrusivos. Aí temos representado então um granito que está fornecendo calor, né, ao corpo que está encaixando nessa rocha, que é uma sequência sedimentar. Né, então nós temos aí uma sequência que envolve folhelhos, arenito, folhelho novamente, calcário no topo. Né, então, dependendo novamente, né, do tipo de rocha original, vai ser formado um tipo de rocha metamorfizada. Né? Então, nós temos aí alguns exemplos, né, dos minerais que podem se alterar, aí a silimanita, né, a andaluzita, micas. Né? Alguns desses a gente viu lá na nossa aula de minerais, né? Outros não. A olivina, né, pode estar presente ali, e aí
enfim, uma variedade aí, a granada, né? Então, dependendo da rocha original, a gente vai ter um tipo, né, de rocha ou mineral aí, no caso, sendo alterado. No caso C, seria o metamorfismo dinâmico, né, ou também chamado de cataclástico, que ocorre em zonas de falha. Aí temos representado uma falha transcorrente ou transformante, né, que é quando duas placas tectônicas deslizam, né, lateralmente uma ao lado da outra. Então aí seria o exemplo daquela falha que ocorre lá na Califórnia, né? E há uma variedade de minerais que podem ser formados então por esse tipo, né, de limite, né, e é caracterizado então como um metamorfismo dinâmico, né, que ocorre em zonas de falha. No D, nós temos uma figura representando então o metamorfismo por soterramento, né, onde o peso da coluna das rochas aumenta, né, e vai então comprimindo, né, e empurrando para baixo as camadas de rochas, né, a coluna de rochas, e à medida que esse material ele vai sendo soterrado, empurrado cada vez a maiores profundidades, ele vai chegando mais perto, né, das fontes de calor geotérmicos, né? Então, à medida que aumenta a temperatura, aumenta o grau geotérmico, né? Aumenta o calor e a pressão, e assim ocorre o metamorfismo desse tipo, que é o metamorfismo por soterramento. Ele é bastante comum nas fossas oceânicas, né? Então, em locais aí, como por exemplo a fossa que ocorre na margem oeste da América do Sul, né? Peru, Chile, ali onde a placa oceânica subside, né? Então, as rochas que estão presentes nessa placa oceânica, né? E até sedimentos que estão cobrindo, né, esse fundo, esse assoalho oceânico, eles vão sofrer, então, metamorfismo à medida que vão atingindo maiores profundidades e assim maiores temperaturas e maiores pressões. Temos também o metamorfismo hidrotermal, representado aí na figura E, né, onde nós temos aí então veios, né, intrusões ígneas aqui representada por uma rocha que é um granito, né? Esses veios hidrotermais então intrudem na outra rocha, né, e acabam por causar então esse metamorfismo mais localizado, associado a essas intrusões ígneas. No caso do F, né, nós temos então o metamorfismo de fundo oceânico que ocorre nas cadeias mesoceânicas, né? Nós temos aí representado a cadeia mesoceânica ali no meio, né, a zona de rift, né? Então a zona de rifteamento, a separação, né, o ponto de ruptura da crosta oceânica, né, como a gente já viu, e o afastamento, então, a geração dessa placa, dessa crosta oceânica, né, o deslocamento da placa tectônica, nesses locais aí vão sendo, então, são locais de alta temperatura, né, o magma está aflorando, né, e ocorre, então, a alteração das rochas que estão ali naqueles locais, né, junto às cadeias mesoceânicas, então sofrendo alteração, né? Tanto rochas, né, como basaltos e gabros, né, rochas magmáticas que ocorrem nessa região, como também camadas, né, de sedimentos que já tenham sido depositados, né, nessas placas, mesmo que placas bastante jovens, né, próximas às cadeias, uma camada de sedimento já pode estar presente e esses sedimentos também podem então ser alterados, né, para se tornarem aí os minerais, se tornarem minerais metamórficos. O último caso seria a cratera de impacto, né, de um meteorito. Então, na região circundante, né, onde essa cratera impactou, pode então haver a diferenciação, né, dos minerais e a formação então de minerais metamórficos, né, rochas metamórficas. Vale ressaltar que os diferentes tipos de metamorfismo podem acontecer numa mesma rocha, né, dependendo
né, a história geotectônica do local. Né, isso é bastante complexo, né, em locais de grande atividade tectônica. Inclusive, se pode ter ciclos, né, de metamorfismo, né, então fases diferenciadas de maior atividade tectônica seguidas por uma época de mais calma tectônica, sedimentação e depois posterior reativação, né, e novo tectonismo e assim gerando novas rochas, né, em ciclos de metamorfismo. Bom, então o que leva a uma rocha a ser metamorfizada? Quando acontecem modificações significativas das condições termodinâmicas ou das condições geoquímicas originais de uma rocha, né, então ela acaba se transformando numa rocha metamórfica. As variáveis ou os fatores que influenciam fundamentalmente no metamorfismo, nessa transformação, né, são a temperatura, a pressão de carga ou a pressão litostática, pressão dirigida, pressão de fluidos, composição da rocha e a composição da fase fluida. Então a temperatura de metamorfismo ela inicia a cerca de 200 graus Celsius, como a gente viu naquela primeira figura. Né? A pressão de carga ou pressão litostática ela aumenta cerca de 10 a 12 quilobares a cada 35 ou 40 quilômetros de profundidade. Então, à medida que aumenta a profundidade, aumenta a pressão, né? Pressão de carga. Então, essa pressão ela tem intensidade uniforme em todas as direções e não causa deformação mecânica. Né? Então, ocorre metamorfismo quase sem deformação. No caso da pressão dirigida, aí a gente já tem uma pressão que atua de forma vetorial, então ela produz tensões e deformações. E no caso da pressão de fluidos, é a pressão exercida por fluidos intersticiais aí aos minerais. Então, são fluidos que estão presentes dentro da rocha e ela pode se equiparar então à pressão litostática. E bom, a composição, claro, vai depender da composição da rocha, como ela vai reagir, né, a esses efeitos e assim ela vai se metamorfizar, né, mais ou menos, dependendo da sua composição. E também vai depender da composição da sua fase fluida. Né? Então, a quantidade que ela tem, né, de água na composição dos minerais também vai estar influenciando. Bom, então, independentemente do tipo de metamorfismo, seja ele de contato, regional, cataclástico, enfim, ele pode ser classificado pela sua intensidade. Né? E como que a gente sabe a intensidade do metamorfismo? Se ele é alto ou forte, né? Médio ou fraco. Então a gente sabe isso a partir dos minerais presentes nas rochas. Né? Então, dependendo do tipo do mineral metamórfico, a gente tem como determinar o grau do metamorfismo. Barrow, em 1893 a 1912, ele foi o pioneiro, tá, em determinar os diferentes graus de metamorfismo que ocorriam nas rochas argilosas da Escócia. Então ele viu que existiam zonas onde o metamorfismo era progressivo. Então aí nessa figura vocês podem observar, né, as zonas são indicadas aí por diferentes colorações, né, e elas são identificadas, então, pelo aparecimento de minerais índices do grau de metamorfismo. Então, dependendo do mineral presente, a gente associa a um grau de metamorfismo. Então, indo do menor grau para o maior, né, nós temos aí a clorita, que é um metamorfismo de grau fraco, depois a biotita, granada, estaurolita, cianita e silimanita. Então aí vocês têm representado aí no mapa pelas cores, né? E essas zonas, então, que são chamadas de
isógradas, né? Então, a superfície limite, né? O limite zoneográfico é determinado pelo aparecimento do mineral índice, foi designada como isógrada. Né? Então, seria uma linha, né, a partir da onde um outro mineral surge. Né? E nesse mapa, então, nós temos aí a clorita em verde, a biotita num verde mais escuro, depois a granada, estaurolita, cianita em azul e a silimanita lá em cinza. Né? O cinza mais claro, ele é representa, né, os sedimentos mais jovens. E aí o granito, né, que seria a rocha ígnea, não alterada, está em rosa. O conceito de faces metamórficos é uma ampliação do conceito de zonas metamórficas que a gente viu agora há pouco. Tá? Ele é definido como um conjunto específico de condições de pressão e temperatura nas quais rochas de composição diferentes se acham metamorfizadas no mesmo grau e apresentam uma paragênese mineralógica típica, de acordo com a sua composição. Bom, então, dependendo do tipo de rocha, né, dependendo da rocha, especificamente dos minerais que a compõem, ela vai ter uma paragênese mineralógica metamórfica e típica. Né? Então, por exemplo, o xisto, a faces dos xistos verdes, por exemplo, né, que vocês podem ver aí na figura representada pelo XV, é uma paragênese mineralógica típica de baixo grau de metamorfismo. Tá? Então, é um campo específico aí de pressão e temperatura, né, um range específico onde há a formação desse mineral, ou a transformação neste mineral, né, entre 2 e 10 quilobars e entre 250 e 400 graus. Se uma rocha vulcânica básica, por exemplo, um basalto, for metamorfizada nessas condições, os seus minerais originais eles vão ser substituídos por outros. Né? Então, esse conjunto aí de minerais que compõem, no caso, especificamente o basalto, ele vai gerar um outro conjunto, né, de minerais metamórficos que vai ser então a sua paragênese mineralógica. Tá? Característica das condições de temperatura e pressão. Se as condições forem, vamos dizer assim, outras, mais altas, um outro grupo de minerais vai ser formado. Certo? Então há uma progressão, né, no tipo de mineral de acordo com o aumento da temperatura e da pressão. Né? Então, se a gente observar aí nessa figura, a linha pontilhada inferior, ela demarca aí o limite do campo metamórfico, né? E a superior ali demarca as condições onde inicia então o metamorfismo. Né? E aí tem vários minerais representados, né? As zeolitas, os anfibólios, né? Cada um por uma letra, né? Z, zeolita, A, anfibólio, entre outros. Bom, então caso as condições avancem para temperaturas e pressões mais altas, essa paragênese vai mudar, né? Para uma outra, que vai ser mais estável para as novas condições metamórficas, e assim por diante. Ou seja, de xistos verdes, vai passar para fáceis do anfibolito, que é um grau metamórfico médio, xistos verdes é fraco. Posteriormente, granulito, que é um grau metamórfico forte. Isso a gente está falando aí do exemplo de uma rocha basáltica. Né? A partir daí, né, essas rochas, a partir daí eu quero dizer, se aumenta mais a pressão e a temperatura, né, para condições mais extremas, as rochas começam a se fundir, gerando então as câmaras magmáticas, que nós falamos anteriormente, que darão origem então a rochas ígneas após o resfriamento. Né? Essa figura ela exemplifica a ocorrência dos diferentes faces do metamorfismo regional em uma margem ativa. Né? Então, nós temos aí a margem continental, né? Uma zona de subducção, né?
e a formação de um arco vulcânico. A gente pode observar ali no arco vulcânico que tem essa progressão, então, né, desde xistos verdes, né, até o granulito, né, à medida que aumentam as condições de pressão e temperatura. Se a gente tiver uma rocha, por exemplo, magmática ácida, né, que seria um granito, por exemplo, nós vamos ter uma outra paragênese mineralógica, né, que vai ser típica do granito. Bom, então, o estudo, né, das rochas metamórficas, a diferenciação delas é bastante complexa, né? Como eu falei inicialmente, né, estudos mais detalhados necessitam de microscópios petrográficos, enfim, análises químicas, né? No nosso caso aqui, o que a gente vai precisar saber é diferenciar, né, essas rochas metamórficas das rochas ígneas e das rochas sedimentares. Tá? Então, não se preocupem com muitos detalhes, né? Mas a gente vai precisar saber as características gerais dessas rochas, né? Que nos indicam que elas sofreram metamorfismo. Então, existem alguns critérios, né? Baseados em características gerais que a gente pode observar a olho nu, assim como nas rochas ígneas, né? Nós temos, então, a textura, a foliação, a xistosidade, a clivagem, né, que pode ser ardosiana ou de granulação, se a rocha é maciça ou granulosa, a gneissificação, a lineação, entre outras. Então, nós vamos ver em mais detalhe cada uma dessas propriedades. Nas rochas metamórficas, então, as texturas e estruturas se desenvolvem a partir do crescimento de minerais, deformação. Aí pode ocorrer a fragmentação, recristalização, a dissolução, a neomineralização, que é a formação de novos minerais. Existe uma grande variedade de texturas, mas a maioria delas é observável só em análise microscópica, né? Então, as estruturas elas são mais fáceis de reconhecer e são observáveis em qualquer escala. Então, a gente utiliza mais a formação de estruturas do que a formação ou a diversificação das texturas. Tá? O desenvolvimento aí de texturas é bastante complexo e também das estruturas, né, como que elas se desenvolvem, mas no metamorfismo esse desenvolvimento de texturas e estruturas eles podem apagar, inclusive, as texturas ou estruturas anteriores que já existiam nas rochas, né? Porque podem ser tanto rochas ígneas, como sedimentares, como metamórficas, né? Sofrendo metamorfismo. Então, a partir do metamorfismo, o que já existia na rocha pode ser alterado, né? Assim como, claro, os minerais serem recristalizados, né? Então, as principais estruturas que a gente usa para reconhecer, para diferenciar, né, as rochas metamórficas são a foliação e a lineação, né? A gente vai ver em mais detalhe a seguir. Mas é importante ressaltar que as estruturas elas podem ser, então, primárias, né, que é formadas antes do metamorfismo, algumas delas podem ser sim preservadas, ou podem ser secundárias, que aí são formadas durante o metamorfismo, que é o mais comum, né? Claro, dependendo do grau do metamorfismo, se for um grau baixo, algumas estruturas primárias podem ser ainda preservadas. A textura, então, das rochas, elas estão relacionadas com a cristalização e recristalização metamórfica e recebem a terminação blástica de acordo com o tipo do metamorfismo, relacionado ao tipo, né? No caso da textura granoblástica, como o próprio nome já diz, se relaciona com uma textura na qual o arranjo dos minerais se dá de forma que os grãos tendem a ser equidimensionais, quer dizer, do mesmo tamanho. Tá? A rocha que frequentemente apresenta essa textura é a gneiss. Os grãos de quartzo e feldspato,
eles mostram essa tendência equidimensional, então a textura, como vocês podem ver aí na figura, é, né, com os grãos aí apresentando um padrão granular bastante marcado. No caso da lipidoblástica, essa textura é definida por minerais lamelares, como as micas e as cloritas. Então, ele se dispõe aí subparalelamente, a gente consegue ver alguma orientação, né, subparalela, né, deles. E os micaxistos são um exemplo de rocha com essa textura. Tá? Então, geralmente a textura dos micaxistos é lipidoblástica. No caso da porfiroblástica, é quando a gente tem uma matriz mais fina, né, e grãos aí mais intercrescidos. Né? No caso, por exemplo, as granadas, né, podem apresentar um tamanho bem superior ao da matriz. Tá? E essa textura recebe o nome de porfiroblástica em analogia à matriz porfirítica das rochas ígneas, como a gente já viu. No caso de rochas com indícios de quebramento e deformações dos grãos, né, elas recebem a designação de cataclásticas ou miloníticas. Então, no caso da cataclástica, elas apresentam um comportamento rúptil ou quebradiço dos minerais e está associado ao metamorfismo dinâmico, né, onde a gente tem, por exemplo, o impacto de meteoritos. Então, os grãos ficam, pelo impacto, se rompem, né, em rochas essencialmente quartzo-feldspáticas, com poucos minerais micáceos ou filitosos, né, então, que desenvolvem esse tipo de textura. Tá? Claro que o tipo de rocha, né, vai influenciar na textura, né, mas também o tipo do metamorfismo. No caso da textura milonítica, ela é decorrente do metamorfismo dinâmico ou de falha. No caso de falha, seria aquele metamorfismo que ocorre em regiões de falhas transcorrentes ou transformantes, né? Então, apresentam minerais aí com comportamento dúctil ou plástico. Esses minerais se orientam aí em planos ou linhas. Então, é bem característico em rochas que apresentam esse tipo de metamorfismo. Então, de uma forma geral, as rochas metamórficas elas podem ser classificadas como folhadas, pouco folhadas ou não folhadas. Né? Mas o que é a foliação? Né? A foliação ela está relacionada então a uma superfície planar penetrativa, que é definida aí por descontinuidades, como vocês podem ver nessa figura, né? Nessa amostra de rocha, a gente tem algumas descontinuidades, ela não é um plano contínuo, né? Mas apresenta orientação preferencial de minerais, né? E pode ter então aí uma combinação, né, de todas essas estruturas. Tá? Então, o termo foliação é um termo bem genérico. Tá? Nesse contexto, a foliação ela pode ser usada para se referir ao acamadamento ou estratificação rítmica, que é encontrado em algumas rochas sedimentares, que às vezes fica preservada. Também para o bandamento, no caso de um complexo ígneo, de uma rocha ígnea. E também para estruturas de fluxo magmático, além de ser usada também para xistosidade e clivagem ou outras estruturas planares encontradas em rochas metamórficas. Como xistosidade, são englobadas todas as estruturas que são nitidamente planares, existentes em rochas de granulação mais grossa. Os grãos, nesse caso, são limitáveis a olho nu. Ela é representada pelo desenvolvimento de minerais aí, tabulares ou prismáticos, ou placoides também denominados. Então aí nós temos um exemplo de xistosidade. A clivagem ardosiana, então vocês podem observar aí na figura da esquerda, é uma estrutura planar, né, penetrativa em todo o material da rocha e é homogêneo até a escala do grão. Tá? Existe geralmente encontrado em rochas de baixo grau metamórfico e de granulação fina, com textura quase afanítica. Tá? Então,
é muito comum, é típica, né, de ardósias, como o próprio nome já diz, né, clivagem ardosiana, e filitos, que são caracterizados principalmente aí pela presença de filosilicatos. Né? Então, às vezes é difícil a gente definir, né, uma dessas propriedades, é mais fácil a gente observar diretamente na amostra, né, que é bem característico. Então, nessa situação agora de pandemia, a gente vai ter que observar nas figuras, né, nas fotografias. Tá? A clivagem de crenulação seria representada ali na figura da direita. São superfícies aí que variam bastante morfologicamente, mas elas aparecem sempre cortando e transpondo uma clivagem anterior, que está dobrada em microescala. Então, dobrada em microescala, que é o padrão então crenulado, né, que vocês podem observar aí nessa figura, né? As camadas ali apresentando dobramento. Tá? É basicamente uma segunda foliação que é gerada sobre uma rocha metamórfica. Isso geralmente acontece em rochas que são ricas em filosilicatos. Então, os filosilicatos, se vocês lembram, né, as micas, tá? E ocorrem em decorrência de dobramentos. A lineação, então, é definida como uma feição linear que ocorre penetrativamente nas rochas. Tá? Ela pode ser subordinada à foliação. Ela é normalmente reconhecida quando há uma direção preferencial dentro do plano de xistosidade. E ela pode ser tanto microscópica como macroscópica. Existem dois tipos de lineação: a lineação por estiramento, que é uma das estruturas mais conspícuas, mais relevantes, vou dizer assim, em rochas metamórficas. E ela é definida por grãos aí deformados, que podem ser encurtados ou alongados, né? Os minerais, no caso, o grão dos minerais fica deformado. Um exemplo seria o quartzo, que a gente consegue observar bem, porque normalmente os grãos de quartzo eles são equidimensionais, e aí se eles apresentarem algum, né, grau, né, de encurtamento, né, ou alongamento, é uma evidência desse estiramento, então lineação por estiramento. Né? No caso da lineação aí mineral, ela é definida como a orientação preferencial dos minerais prismáticos ou alongados, como é o caso dos anfibólios, né, que ao contrário do quartzo, são alongados, a turmalina ou a silimanita. Então, nós temos aí duas fotografias que representam, né, rochas com esses dois tipos de lineação. Como eu falei para vocês, às vezes essas características, essas propriedades são mais fáceis de ser observadas diretamente nas amostras do que por uma definição. Né? Então, a lineação aí a gente observa bem, né, no Magnais, esse padrão, né, alongado. Aí. E no caso do B, né, nós temos a lineação num xisto, aí a lineação mineral. A gneissificação ela é uma estrutura típica dos gneisses. Né? Então, são rochas em que feldspatos compõem aí pelo menos mais do que 20% do volume da rocha. Essa estrutura ela é normalmente caracterizada por bandamento composicional. Isso quer dizer o quê? Bandas claras, que são mais ricas em quartzo ou minerais félsicos, e feldspato, né, alternadas com bandas mais escuras, que contêm aí minerais máficos. Né? Então, um exemplo típico seria a própria gneiss, né, como o próprio nome já diz, e aí a gente está tendendo, então, para rochas que têm um grau metamórfico um pouco mais elevado, já né, intermediário a quase um grau alto já de metamorfismo. Rochas, então, maciças, né, ou granulosas, são caracterizadas pela ausência de elementos planares, né, como no caso que a gente viu anteriormente da clivagem. Né. Então, ela exibe um aspecto compacto e maciço. Né. Exemplos típicos são as mármores, os quartzitos e as rochas de metamorfismo de contato.
né? Então aí vocês têm o exemplo da mármore, né, que é uma rocha maciça. Então, existe uma relação geral, né, dos fásceis metamórficos e a foliação, né, de acordo com o grau do metamorfismo, certo? Então, rochas com grau baixo de metamorfismo, elas vão apresentar clivagem ardosiana, né, um exemplo seria a própria ardósia, o filito. À medida que aumenta a pressão e a temperatura, e aumenta também o grau do metamorfismo, a gente vai passando para rochas aí que apresentam estruturas como xistosidade, né? E à medida que o grau aumenta mais, né, do grau intermediário até o grau alto, ela passa pela gneissificação, então apresentando padrão bandado, como a gente viu com a alternância de minerais máficos e félsicos, né, até chegar então no padrão bem bandado, que seria o caso do migmatito, né. Uma coisa que é importante também notar é que o tamanho do grão ele também aumenta, né? Então, à medida que a gente vai de um grau baixo para um grau alto de metamorfismo. Bom, então o estudo das rochas metamórficas, ele faz uso de vários critérios, né, como a gente já viu, mineralógico, textural, estrutural, para que assim a gente chegue, né, numa nomenclatura da rocha ou para classificá-la, né. Então, de uma forma geral, a gente utiliza a textura e a estrutura, né, para dar nomenclaturas como xisto, ardósia, gneiss, então dependendo do tipo de textura ou estrutura. Em relação à composição, nós podemos nomear as rochas como quartzito, mármore, xisto calcítico, né, então dependendo do mineral aí associado, né. Por exemplo, quartzito, né, seria uma rocha rica em quartzo, né. A mármore nada mais é do que uma rocha rica em carbonato de cálcio, né, que é metamorfizada, certo? Então, uma outra forma seria utilizar o nome dos minerais metamórficos, né, antes do termo base ou após o termo base, então adjetivando, né? Por exemplo, muscovita xisto, né? A gente usa o mineral aí muscovita, né? E xisto está em relação à textura e estrutura, né? Ou silimanita gneiss, por exemplo. O tipo de metamorfismo predominante também pode ser usado, né, para classificar a rocha, por exemplo, dinâmico, contato, regional, enfim. Né? Aí um exemplo seria os Hornfels, que está relacionado com o metamorfismo de contato, cataclassito, que está relacionado com o metamorfismo dinâmico, né, entre outros. E com relação à origem do protólito, quer dizer, da rocha-fonte, né, podemos chamar então de metagranito, metabasalto, né, porque aí é um granito metamorfizado, né, um basalto metamorfizado, um meta-arenito também. Né. Então, aí eu apresento para vocês uma tabela, né, onde vocês têm alguns nomes e algumas características das rochas metamórficas mais comuns. Né? Essa tabela está disponível no material do texto, né, do e-book para vocês. Né? Então, a gente pode aí selecionar, né, subdividir as rochas em folhadas, pouco folhadas ou não folhadas, né, de uma forma geral. E aí a gente tem também a textura, né, o tamanho do grão e algumas observações, né, sobre as características da rocha e o protólito, quer dizer, a rocha originada, né, original, né, então a rocha origem. Né. Aí nesse caso a gente tem então na primeira linha ali, né, a ardósia, seria o nome da rocha, né, a ardósia tá classificada como uma rocha folhada, né, bem característico, folhamento. A textura é fina, né? A gente consegue, o tamanho de grão é muito fino, tá? E a ardósia tem como característica, por exemplo, a clivagem ardosiana excelente, né? Que dá o nome já, né? A rocha, superfícies lisas e sem brilho. O protólito podem ser rochas sedimentares de grão fino, por exemplo.
né? À medida que a gente vai aumentando, então, o grau metamórfico nessa classe de rocha folhada, nós passamos a filito, a xisto, a gneiss, terminando com migmatito, né? E aí nós temos, então, variações tanto na textura como no tamanho de grão, né? E as características também vão mudando, né? As características da rocha, características gerais, e a origem, né? A rocha origem também vai se alterando, né? Então, no último caso ali do migmatito, né? Nós temos uma rocha com uma textura já, né, bandeada, né? Médio a grosso tamanho de grão, né? Então é uma rocha bandeada com zonas de minerais cristalinos claros, né? Claros e escuros, né? Alternados. No caso da origem, o protólito seria gneiss ou xisto, né? Que vai gerar então migmatito. Então vocês vejam como existe uma progressão, né? De cima para baixo, um aumento no grau metamórfico, né, como a gente viu antes. E esse aumento do grau metamórfico vai alterando a textura da rocha e vai alterando também o tamanho de grão, né? Então, ela começa como um tamanho de grão fino, né, muito fino, lá na ardósia, filito, passando aí no xisto para médio a grosso e no migmatito grosso. Então, continuando, né, no quadro que está disponível para vocês no material teórico, a gente tem aí as rochas pouco folhadas, né, e as não folhadas. Então, as pouco folhadas se inclui o milonito e o metaconglomerado. No caso, o milonito tem uma textura fina, o grão, né, tamanho de grão fino, né, e pode ser originado de qualquer rocha, né? Então, ele está relacionado àquelas zonas de falhas transcorrentes, por exemplo, né? Isso daqui está em relação, então, ao seu local de formação, tipo de metamorfismo, né? No caso do metaconglomerado, o conglomerado é uma rocha sedimentar, né, de grão grosso, a gente vai ver mais adiante, né? Mas aí, nesse caso aqui, por exemplo, um conglomerado rico em quartzo, né? Então, aí a gente tem características gerais seixos, né, com orientação preferencial, e aí, então, vai ser formado né, uma rocha, no caso da orientação, né, na rocha metamórfica, né? E o grão é grosso porque o grão original, né, do conglomerado grosso, né? No caso das rochas não folhadas, aí a gente inclui, né, aquelas rochas, então, maciças, né? Mármore, quartzito, cornubianito, hornfels, né? O antracito, brecha de falha também, né? Então, cada uma dessas tem um protólito diferente, né? Uma rocha-fonte diferente. No caso da mármore, como eu mencionei antes, a gente tem o calcário, né? O calcário é rico aí em calcita dolomita, né? E esses grãos, então, é carbonato de cálcio, né? Grãos grossos, né? Vão após o metamorfismo, né? Eles podem se recristalizar, né? E crescer. No caso do quartzito, então, nós temos aí arenitos ricos em quartzo, né? Grão médio a grosso, né? E assim por diante. Então, vocês podem olhar cada uma dessas rochas em mais detalhe e vão ver que, por exemplo, no caso do antracito, né, é uma rocha que é originada, né, uma rocha metamórfica originada de carvão, né, do carvão. Então, o carvão é uma rocha sedimentar, né, rica em matéria orgânica, grão fino, né? E a brecha de falha, então, ela pode ser originada de qualquer rocha, né? A característica é que ela tem fragmentos quebrados aí sem orientação, né? Então, grão médio a muito grosso, né? É uma rocha que ela é pouco selecionada, né? O tamanho de grão dela varia bastante, né? E são, em geral grãos angulosos, né? Então, que sofrem então metamorfismo, né? E vão formar então essa brecha de falha. Bom, então a conclusão que a gente pode chegar é que as rochas metamórficas, né, elas podem se originar de qualquer tipo de rocha, né, apresentar textura e estrutura variada, né,
de acordo com o grau do metamorfismo que elas sofreram, da rocha original, do tipo de rocha original, né? E apresentar então uma diversidade muito grande, né? De aparência, né? Em função da sua textura, da sua estrutura e também da sua composição. Né? Então, por isso que eu falei no início da aula, né? Que a classificação e a identificação dessas rochas em mais detalhe, né, é bastante complexa, especialmente com relação à sua composição, né, que necessita de análises mais detalhadas, né, e também o uso muitas vezes do microscópio petrográfico, mas que esse não é o nosso objetivo aqui, né. Então, vocês têm que sair dessa aula entendendo um pouco, né, dos tipos, das principais características dessas rochas e como diferenciar elas, então, principalmente em função da sua textura, né, e da sua estrutura, relacionando então se ela é uma rocha folhada, né, se ela tem grão grosso, se ela tem grão mais fino, né, o grau do metamorfismo a partir dessas características, né, como a gente viu, né, que ele aumenta o tamanho do grão em função do aumento do grau do metamorfismo, as principais texturas e estruturas encontradas, né, mais folhada, menos folhada, enfim, para conseguir diferenciar então essas rochas, né, das outros tipos de rocha que a gente está estudando, né, das ígneas e das sedimentares.